Bom, muito bem, muito bem. Tá aí então as falas. Ricardo Frota, boa noite. Largo ao seu dispor aí um cardápio bem variado de falas, né? Começa com Lula, vai para o Netanyahu, depois Silas Malafaia e agora André Mendonça. Por favor, a sua análise sobre todos os comentários e a situação política do Brasil hoje, a situação internacional, por favor. Boa noite, Cícero. Realmente hoje os assuntos estão bem quentes, já vão iniciar bem quente, né? Bem acalorado. E em nome do Moisés Cruz, grande guerreiro, eu cumprimento toda essa bancada e o nosso telespectador, que é a razão de estarmos aqui de segunda a sexta-feira para debater, para discutir a política, seja local, a nível Brasil, nacional e até mesmo internacional, como é o caso. Sintam-se todos cumprimentados e já estendo aqui o meu desejo de um início de semana muito abençoado e próspero. É uma situação, eu encaro essa fala do Lula como uma grande leviandade, né? O próprio Estado israelense considerou o Lula persona non grata, ou seja, uma personalidade que eles não gostaram, que eles estão aí com uma arranhadura na relação. A gente está falando de um presidente, Moisés, que ele tem que estabelecer boas relações com os demais países. Ele tomou partido de um país que foi covardemente aviltado, agredido. Como muito bem falou Silas Malafaia, foram mais de 5.000 foguetes. E se a tecnologia israelense não tivesse como interceptar e bloquear esses ataques covardes, esse genocídio teria sido lá em Israel, porque a intenção foi essa. A intenção foi dizimar o povo israelense. Não deu certo por conta da tecnologia. O armamento, a tecnologia militar, muito superior ao do Hamas. Isso é indiscutível, é inegável. Agora, eles, eu volto a dizer, como várias vezes aqui eu repeti, foram eles que atacaram os israelenses, foram eles que estupraram mulheres, crianças, decapitaram crianças. Olha que barbaridade, Moisés. A gente não está falando de crime simples. O que Israel está fazendo hoje é o quê? É atacar, se defender a sua soberania do seu país, que foi aviltado covardemente. E ele não está escolhendo, Hamas escolheu o público, o alvo. Ele escolheu covardemente, deliberadamente, crianças, idosos, mulheres, para poder estuprar, para poder violentar, para poder torturar e, ao final, decapitar. Essa é a diferença. Que Israel está atacando com o seu poder bélico, seu poder de fogo, de forma a combater, a exterminar esse grupo terrorista. Já ao lado de lá, o Hamas não. Ele escolheu pessoas inocentes. Então, realmente, essa fala do Lula nada contribui para a pacificação desses povos. Ele tomou um lado. Ele assumiu o lado, e o lado completamente errado. O mundo inteiro critica esse grupo terrorista. E o Brasil, um país que deveria ser considerado um país democrático, assumiu o lado, defendeu o lado do terrorismo. Se é para escolher um lado, que escolha o lado certo. E o André Mendonça muito bem falou. É isso mesmo. O Brasil, no sentido de governo, ele escolheu o lado errado. Ele escolheu o lado dos terroristas. Isso não pode acontecer. Se você perguntar, Moisés, para 90% da população, qual lado que eles estão, eles vão falar lado de Israel. Não importa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, eles estão do lado de Israel. Aí vem o governo brasileiro, na pessoa do presidente Lula, como se fosse nosso porta-voz, porque ele não representa a voz da grande maioria dos brasileiros, e fazer um ataque covarde. E lá, volto a dizer, persona non grata. É isso que eles classificaram o presidente Lula. Isso é uma vergonha. É uma vergonha para o nosso país, é uma vergonha
para o nosso governo, né, porque a gente tem um chefe do executivo que não nos representa da forma que deveria. Israel, volto a falar, Israel é soberano, é um país que foi atacado. Nisso, nenhum momento... Aliás, eu sinceramente, se alguém defender que essa fala do Lula é uma fala democrática, é uma fala coerente, é uma fala correta, sinceramente, eu vou me calar e eu vou ficar um pouco assombrado, porque não é possível. Eu, várias vezes, Bolsonaro aqui, eu critiquei várias falas erradas, porque tem hora que a gente tem que ter bom senso. Tem hora que, mesmo que a gente esteja do lado de lá, a gente concordar com algumas atitudes, é no mínimo ser um conivente é uma coisa absurda. E se alguém defender aqui, eu, sinceramente, eu vou ficar espantado. Muito bem, Ramon Cujuí, boa noite. A sua análise sobre os 4 vídeos apresentados e a minha pergunta é, você acha que o presidente falou demais ou não? Boa noite, Cícero. Boa noite, Moisés Cruz. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Buiô, o homem da feijoada, delícia de feijoada. Juninho, Jezemiel, todo mundo que está aí segurando na técnica e coloca o programa no ar. Boa noite para você que nos assiste, né, que está aí nos prestigiando nessa segunda-feira. Olha, Ricardo, ser persona não grata para a elite de Israel não é uma coisa ruim. Eu quero lembrar para você que há 2000 anos atrás, a elite de Israel considerou Jesus persona não grata e o entregou para os romanos crucificarem. Então, ser persona não grata para a elite de Israel não é um problema. Lula está muito bem acompanhado historicamente. Outra pergunta, o Cícero, se o Lula falou demais, eu devo confessar que eu fiquei surpreso com a fala do presidente. Surpreso positivamente. Né? Porque nós estamos aí à véspera do Ramadã, que é o mês sagrado dos árabes, e Israel anunciou uma operação militar em cima de Rafa, que é um território ao sul da faixa de Gaza, para onde foram empurradas a população. E isso tem uma implicação séria de escalar o conflito, né, que está na faixa de Gaza para todo o Oriente Médio. Todos os líderes mundiais, todos estavam preocupadíssimos. Os americanos, a semana passada toda, pedindo para que Israel não fizesse isso. Né? A fala de Lula, ela foi tão acertada, mas foi tão cirúrgica e tão legítima, que eu te dou R$100, Ricardo, se você me mostrar um líder mundial hoje que criticou a fala de Lula. Fora Israel, né? Fora o Netanyahu, que não é líder. Aquilo lá é um genocida, é um assassino. Não existe. A diplomacia norte-americana, que é a principal aliada de Israel, silenciou. A Europa inteira. O silêncio de diplomacia, nesse caso específico, significa apoio de todos os países do mundo à fala do presidente Lula. Inegável isso. Inegável. E tem uma outra coisa. O que Lula fez ontem criou, isso que o Cícero falou, é no mundo todo que está se falando disso. Ele furou a bolha. Ele furou a bolha de toda uma estratégia de defesa de comunicação por parte do Estado de Israel. Lula arrebentou com a bolha da extrema-direita no mundo e colocou em pauta uma coisa que é fundamental. Nós não podemos naturalizar o assassinato de 14 mil crianças, 13 mil crianças, 10 mil crianças. É disso que nós estamos falando. Não tem como nós estarmos no século XXI e nós assistirmos o assassinato deliberado de crianças e mulheres e a comunidade internacional não se levantar. Não dizer, para com isso. Né? Pare. Nós precisamos acabar com o Hamas, tranquilo. Isso é ponto pacífico, isso há um consenso com relação a isso. O próprio governo brasileiro, o próprio presidente Lula diz que foi um ataque terrorista e que isso não pode acontecer e que é preciso que os culpados sejam punidos. Agora, assassinar mulheres e crianças, 70% das vítimas da ação israelense no território de Gaza são mulheres e crianças. Não é admissível esse tipo de coisa nesse momento. E se você compara proporcionalmente as coisas, é terrível. A fala de Lula foi dura, mas foi extremamente cirúrgica. Gaza, nesse momento, é o gueto de Varsóvia do século XXI. É disso que nós estamos falando. E toda a diplomacia mundial está falando isso. Todos os líderes mundiais têm uma preocupação enorme com o que está acontecendo em Gaza. Não só pela questão humanitária, daquelas 2 milhões de pessoas que vivem ali. Nós estamos falando de um território
onde tem 2 milhões de pessoas, 2 milhões e 200 mil pessoas, e tem 30 mil combatentes. E para matar 30 mil combatentes, estão matando os 2 milhões de pessoas. Nós precisamos ter muita clareza disso. Não é racional, não é humanamente aceitável o que está acontecendo em Gaza. E é preciso que se reafirme isso. Gaza, nesse momento, é o gueto de Varsóvia do século XXI. E aqui eu volto a lembrar um alerta que foi dado por vários intelectuais judeus em 1948, entre eles Albert Einstein e Hannah Arendt, quando falava do partido de direita que se organizava em Israel, que tinha os métodos e a sua forma de organização e a sua filosofia política idêntica aos nazistas e aos fascistas. Veja que a comparação dessa extrema-direita de Israel não é uma comparação feita de hoje, é uma comparação feita pelos próprios judeus, pela própria população judaica contra esse grupo. E Netanyahu não representa o povo judeu, absolutamente. Não há que se falar aqui em antissemitismo. Netanyahu representa uma parcela da extrema-direita que comanda Israel hoje, e não representa o povo judeu. Tanto que existem muitas organizações de judeus no mundo afora que apoiou a fala de Lula. Muitas. Os judeus ortodoxos, principalmente. A gente precisa deixar claro isso aqui, criar uma linha que diz, olha, você se posicionar hoje contra o genocídio, contra a matança promovida por Netanyahu na faixa de Gaza, não é ser antissemita, é ser antissionista. Uma ideologia racista, uma ideologia de supremacia de alguns em Israel. Não é o povo judeu. O povo judeu deu muita contribuição à humanidade e precisa de respeito e precisa ter o seu território garantido e respeitado. Mas os palestinos também precisam. E o presidente Lula foi perfeito. Fiquei surpreso, positivamente surpreso. Obrigado, presidente. Muito bem, Moisés Cruz, boa noite. E agora, Moisés, hein? Fazer o contraponto de tudo isso que disse o Ramon, né? Questionando as 4 falas, né? E na realidade 3 falas de abertura do programa, e dizendo que o presidente que o presidente Lula, na opinião dele, foi cirúrgico. Vamos lá, fica à vontade. Boa noite, Cícero, e em nome do meu companheiro aqui, batalhador guerreiro, Ricardo Frota, eu saúdo a todos da bancada e já saudar o meu amigo Alex Moroni, que está participando hoje, veio acompanhar de perto. Alex, seja muito bem-vindo, tá bom, meu irmão? Não dá para mostrar a plaquinha agora, mas depois você mostra essa linda placa que você nunca deixa em casa, né? Gosto dela. Olha só, pessoal, o meu desejo, telespectadores, preste atenção, é que o Lula continue nessa vibe. Que ele continue assim, brigando com os eleitores cristãos que votaram nele. Continua assim, Lula, batendo em quem votou em ti, e é muito bem feito para você. Cristão, evangélico, que foi lá e fez o 13. Tá agora, tá vendo aí? Lula tá espancando o relacionamento que o Brasil ainda tinha com Israel. Você chegava em Israel e dizia que era brasileiro, era muito bem visto. Todo mundo aplaudia. Eu estive em Israel. Eu vi como é que eu fui tratado pelos judeus quando eu cheguei lá. Ah, Brasil, Brasil, ficava naquela alegria. Hoje o Brasil não tem moral em Israel, por causa dessa pessoa que está no governo. Dessa pessoa que não tem responsabilidade. Um irresponsável. Eu quero que o senhor Ramon diga no programa qual foi o país democrático que fez um elogio ou que respaldou essa fala. Eu quero que ele diga no programa qual dos 2 presidentes das 2 casas que apoiaram a fala do Lula. Não vai ter. Só teve apoio de porcarias. Só teve apoio de ditadores. Só teve apoio da pior, do que tem de pior no mundo, que apoiou a fala dele. O Hamas foi um. O Hamas aplaudiu. Que é uma porcaria no mundo, é um verme no mundo. Não, aliás, o verme tem mais valor do que o Hamas. Esse aplaudiu. Não tem apoio diplomático de países democráticos. Não tem apoio da América Latina, dos países democráticos da América Latina. Nenhum país democrático, nenhum para fazer tomate, cebola, Doril, nada. Ninguém, nenhum. Nenhuma fala. O Lula está se colocando como um anão diplomático. Os países, a Europa não chama mais Lula para nada. É verdade, Cícero. A Europa não quer papo com Lula. Porque o Lula, os posicionamentos dele são contra tudo que pensa a Europa. Vamos falar da guerra da Ucrânia? Qual é o pensamento dele? É Putin. A Europa quer o que com ele? Eu duvido ele sentar numa rodada com os países europeus para falar de guerra da Ucrânia. Porque já sabem do posicionamento dele. Tá certo? Essa questão dele ser persona não grata é baseado no artigo 9º do Código de Viena,
porque todo país que ataca o outro de maneira leviana, como ele atacou, você pode avocar o artigo 9º e declarar aquela pessoa não grata. E de acordo com o artigo 5º da lei do impeachment, o seu Lula pode sim ser responsabilizado por crime de responsabilidade. Pode e deve. Aliás, telespectadores, já são mais de 100 assinaturas. Olha onde ele se meteu. Mais de 100 assinaturas. Agora o Ramon faz um esforço, uma ginástica, como diz o Zezinho, uma ginástica aqui mental, para separar o Benjamin Netanyahu do Estado de Israel. É como se eu dissesse, no Brasil só tem porcaria. Eu não estou no meio? Eu não estou no meio. Quando ele ataca Israel, não está o povo judeu? E quando ele diz, não, nós somos contra o sionista, ele não fala o que é sionista para você entender. Sionista é aqueles que são a favor de um Estado. Então, se ele é contra o sionista, os judeus vão morar onde? Vão para onde? Vão perder a sua pátria? Vão virar apátridas? Vão virar o quê? Se perder o Estado de Israel. Então tem que falar a verdade, de uma maneira que você, telespectador, entenda. Você quer ser um brasileiro sem pátria? Ser um desbundado pelo mundo, não tem onde ficar, não tem pátria, não tem país, não tem passaporte, não tem nada. Você não tem para onde ir. É isso que eles querem. Aí ele vem dizer, mas nós tivemos apoio. Teve apoio das piores porcarias mundiais, daqueles que estão renegados à caverna, à escuridão. A escuridão apoiou a fala deles. A escuridão apoia eles. E o meu recado e a minha revolta é com você, que se diz cristão, foi lá e fez o L e agora está vendo aí um país parceiro desde a década de 70, de 60. Israel coopera com o Brasil, cooperando para tecnologias no Nordeste, traz para o Brasil e importa para o Brasil tecnologias, apoio, um monte de coisa. É o único país democrata no Oriente Médio e é cuspido dessa forma por um presidente irresponsável. Muito bem, daqui a pouco, Moisés, a gente vai falar sobre essa hipótese que foi levantada de impeachment, tá? O que diz a lei em relação a isso? Arnaldo, boa noite. É só para lembrar uma coisa aqui, para lembrar o telespectador que esse anão diplomático que o Moisés disse é só o atual presidente do G20, que é o grupo das 20 maiores economias do mundo, e é também o presidente do Mercosul, e também coordena o BRICS nesse momento. É esse anão diplomático, essa piada que o Moisés vai contar aqui. Moisés, aprenda a não brigar com a realidade, Moisés. Muito bem, Arnaldo Lourenço, boa noite. Sua vez de comentar os vídeos apresentados aí na abertura do programa. Bom, primeiramente, meu boa noite a todos os nossos telespectadores, os nossos velhinhos, pessoal aqui da técnica, a razão do programa, e cumprimentar o Moisés e o Ricardo Frota, saber aonde que eles guerrearam, porque é guerreiro para cá, guerreiro para lá, não sei o quê. Quer saber que guerra que esses dois participaram. Bateu o ciúme. Não, é só uma curiosidade. Cumprimentar o Cícero e cumprimentar o Ramon Cajuí, né? E a presença do ilustre amigo nosso bolsonarista, que nos dá a honra de estar aqui assistindo o nosso programa. Hoje, Cícero, eu tive cuidado e passei o dia inteiro em algumas redes sociais e observando também o movimento do mundo a respeito da palavra do nosso presidente Lula. Eu acho que nessa contenda ele cometeu só um erro. Ele falou em genocídio. Talvez fosse a palavra que não tivesse usado. Ele poderia falar em matança, ele poderia ter falado em questão sanguinária, ele poderia ter falado usurpação do poder sobre a vida, mas essa palavra não. Essa palavra dói. E a comparação que ele fez entre os atos que está acontecendo hoje com aquilo que a Alemanha nazista perpetrou através de Hitler, né? Ela dói, principalmente para quem foi vítima dela. Dói e dói muito. Mas dói também para o mundo, que fica perplexo com toda e qualquer condições, né, nesse mundo atual, nesse século XXI. Eu conversei hoje com pessoas da comunidade judaica. Pedi para eles, perguntei se poderia citar o nome,
e hoje foi o debate entre eles, entre os judeus. E ele conversou com algumas pessoas, como eu não tenho autorização dessas outras pessoas para poder dizer o nome, eu vou fazer o nome só de quem me autorizou. Eu conversei com o Dr. Irã Castiel, e o Dr. Irã Castiel, ele me disse o seguinte: eu sou judeu, mas em nenhum momento eu posso contestar e nem contraditar a coragem e a voz do presidente brasileiro. Ele teve muita coragem. Ele deu para o mundo um alívio. Era coisa que todas as nações queriam falar, mas não teve coragem. Lula aliviou o mundo, porque o mundo estava engasgado. O mundo das trevas. E para você ter uma ideia, os Estados Unidos foi o primeiro a juntar 100 milhões de dólares para ajudar, fazer ajuda humanitária para o povo palestino, mesmo ele fornecendo arma para Israel. A parceria dos Estados Unidos com Israel é apenas uma: vender armas e testar suas armas em quem apenas tem pau e pedra para jogar neles. Essa é a grande democracia do mundo, que tem um míssil nuclear mirando para a cabeça de cada povo, em qualquer lugar do universo, as ogivas nucleares para impor a verdadeira democracia que eles dizem que tem, está mirada para a cabeça de qualquer um que os desafie. Por outro lado, eu acredito que Lula também pensou o seguinte: o que Israel contribui para o Brasil? A não ser com certo fanatismo religioso de alguns, porque os ortodoxos, os judeus ortodoxos hoje, caíram matando de Judeus pau ortodoxos não é nem 1%, Buiú. em cima do... Não é nem 1%, Buiú. Você vai deixar falar? Tu quer falar em nome dos judeus com 1%? É brincadeira, rapaz. Os judeus ortodoxos, tá? Que não aceitam de forma nenhuma ainda a hipotética criação do Estado de Israel, porque eles acreditam que só pode se criar uma nação depois que o Messias retornar, e como o Messias ainda não retornou, espiritualmente, eles ainda não estão preparados. E é como que o Juiz falou, foi o povo judeu que pegou hoje o grande líder cristão, você só vai ao Pai através de mim, chamado Jesus, e entregou para os romanos matá-lo e crucificá-lo. Foi esse mesmo povo judeu que entregou Jesus, o palestino. Voltando aqui ao nosso assunto, Lula estabelece aí um parâmetro, e eu não sei se foi intencional, aonde ele aproxima do mundo árabe, que economicamente é infinitamente, somando eles, maior do que o PIB israelense. Lula aproxima do Irã, aonde as grandes nações hoje só são respeitadas porque tem o domínio da tecnologia nuclear, e pode trazer com isso, através de acordos bilaterais com essas nações, trazer dividendos, resgatar parte do comércio com o Oriente Médio que foi perdido, resgatar parte, né, do comércio africano, trazendo tecnologia nuclear também para o Brasil através do Irã, para que a gente possa ver na área de equipamentos hospitalares, na área de tecnologia de energia, na área de equipamentos marítimos e também, inclusive, equipamento de guerra. Só se mede a evolução de um país quando ele tem, infelizmente, uma bomba atômica. Já diz os grandes cientistas. E, Cojuí, já está na hora da gente ter a nossa, né? Para ser mais respeitado e não ver gente falando tanta besteira aí como se fala. Ninguém se mete com a Índia e nem com o Paquistão. E Zé Fini. Muito bem, é importante colocar que quando se fala em religião, né, se coloca a religião nesse contexto, tanto israelenses, né, como judeus, né, não acreditam na parúzia, né? Não acreditam na parúzia. Então, eu acho que é bom até para
parúzia é a segunda volta, o retorno de Cristo. Então, se a gente for analisar... exatamente. Então, E eles o ficam tema babando, né? o tema é muito mais... O que tem a ver uma coisa com a outra, Buiú? Negócio de baibando. Eles respeitam a minha fé, tema é muito eu mais respeito amplo. a fé deles e a gente vai se respeitando. O E eles tema- trouxeram o para tema- nós, Buiú, a fé cristã, a família, o patriarcado, de como se educar os Vai lá filhos. com seus 30, rapidinho. vai com Eles seus trouxeram 30. pra gente. Mas vamos lá. Foi feita uma pesquisa, Cícero, na internet. 83% da população que participou da pesquisa reprovaram a ação do Lula. 83%. Com relação, comparar Israel com o Holocausto. O Holocausto foi uma ação deliberada, onde roubou primeiro os judeus, tomaram ouro, cordão, casa, propriedades, estupraram e mataram pessoas inocentes e depois queimaram, transformaram em pó. Tudo por conta de uma suposta superioridade racial. Suposta superioridade racial. Não é o que Israel fez. Israel não foi atacar o Hamas. Israel não saiu do seu lugar para atacar ninguém. Eles entraram e mataram 1.200 pessoas covardemente. Estupraram e mataram crianças. Eles foi quem atacaram Israel. Então eles estão pervertendo, como é costume da esquerda, inverter a ordem. A esquerda tem essa mania. Ela transforma bandido em cidadão de bem e cidadão de bem em bandido.